Pedra Ambar despertou naquela manhã como sempre despertava, envolta na rotina confortável de uma cidade que acreditava em sua própria estabilidade. O som das lojas sendo abertas ecoava pelas ruas de pedra, acompanhado pelo render de portas, pelo tilintar de moedas e pelas vozes confiantes de comerciantes que nunca precisaram olhar para baixo. As carroças cruzavam as vias principais, pássaros sobrevoavam os telhados e o sol iluminava as fachadas com a mesma precisão de todos os outros dias. Nada havia mudado. Pelo menos, não onde as pessoas estavam acostumadas a olhar. Mas sob aquelas ruas organizadas, sob o fluxo constante de vida e comércio, algo havia mudado, e continuava mudando. A cidade não percebia. E mesmo que percebesse, provavelmente escolheria não entender. Porque Pedra Ambar não foi construída apenas sobre pedra. Foi construída sobre silêncio. Sobre decisões esquecidas. Sobre coisas que funcionavam melhor quando ninguém fazia perguntas. O grupo retornou às fundações antes do meio-dia, movendo-se com menos hesitação do que no dia anterior, não por confiança, mas por compreensão. Eles já sabiam o que existia ali embaixo. E, ainda assim, voltavam. A entrada permanecia escondida atrás do depósito abandonado, mas havia algo diferente agora. O ar ao redor parecia mais atento, mais denso, como se o próprio espaço tivesse registrado a presença deles, e aguardado seu retorno. A descida foi silenciosa, mas não tranquila. Cada passo ecoava de forma mais nítida, mais definida, como se os túneis agora respondessem ao movimento. Não havia o desconhecido da primeira vez, havia algo pior. Familiaridade. A sensação de estar retornando a um lugar que já havia começado a reagir à presença deles. E Lyra foi a primeira a perceber que não estavam sozinhos ali. Não por ver algo diretamente, mas pelos detalhes, aqueles que a maioria ignoraria. Marcas sutis no chão. Poeira deslocada de forma irregular. Pequenos sinais de passagem recente. Ela se agachou, passando os dedos próximos à superfície da pedra, sem tocá-la completamente, como se estivesse lendo o ambiente. Aquilo não era abandono. Não mais. Algo, ou alguém, havia passado por ali depois deles. Bran avançou logo depois, com a mesma cautela de sempre, mas agora carregando um peso diferente. Aquele tipo de ambiente despertava memórias que ele não precisava reviver. Corredores fechados. Ordens dadas sem explicação. Missões que existiam apenas para garantir que outras pessoas nunca soubessem o que havia acontecido. Ele não disse nada, mas sua postura mudou. Mais rígida. Mais preparada. Como se já soubesse onde aquilo poderia levar. Ceris caminhava alguns passos atrás, mas sua atenção não estava no caminho à frente, estava nas paredes ao redor. O selo âmbar sob sua pele reagia de forma diferente ali. Não com urgência, nem com alerta, mas com algo mais difícil de definir. Reconhecimento. Como se aquele lugar não fosse apenas antigo, mas familiar para algo dentro dela. Cada pulsar parecia responder aos símbolos, às marcas, às estruturas. Como se existisse uma conexão que ela ainda não compreendia completamente. Edrin parou por um momento diante de um símbolo quase apagado na parede lateral. Diferente dos outros, aquele não era um selo de contenção. Era mais antigo. Um sinal de proteção usado antes dos grandes templos dominarem Pedra Ambar, antes que a fé fosse organizada em estruturas maiores. Ele passou os dedos sobre a marca com cuidado, como quem reencontra algo que já fez parte de sua vida. Não havia poder ativo ali. Apenas memória. Os túneis se abriram lentamente em uma câmara mais ampla, e foi ali que a verdadeira dimensão do problema começou a se revelar. As paredes não estavam apenas reforçadas, estavam sobrecarregadas. Camadas sucessivas de contenção haviam sido aplicadas ao longo do tempo, cada uma tentando compensar a falha da anterior. Não era uma estrutura feita para evitar desmoronamento. Era algo construído para resistir à pressão, vinda de dentro. No centro da câmara, os restos de um antigo posto de vigilância ainda permaneciam. Fragmentos de estruturas, ferramentas abandonadas, correntes enferrujadas que um dia serviram a um propósito claro. Aquilo não havia sido um local de passagem.
Pessoas viveram ali. Trabalharam ali. Permaneceram por tempo suficiente para deixar marcas. E, em algum momento, foram simplesmente deixadas para trás. O ataque veio sem aviso, mas não sem contexto. A criatura que emergiu não tinha a presença imponente da anterior. Era menor, mais instável, como se sua forma não estivesse completamente definida. Seus movimentos eram erráticos, impulsivos, guiados por algo que não era estratégia, mas necessidade. Aquilo não lutava para vencer. Lutava para sair. Bran reagiu com precisão imediata, bloqueando o avanço com força suficiente para interromper o impulso da criatura. Ylira surgiu de um ângulo impossível, atingindo onde a defesa não existia. Edryn manteve a luz firme, sua presença sustentando mais do que apenas visibilidade. Ciri sentiu o selo responder, não com controle, mas com intensidade. O combate terminou rápido, mas deixou algo para trás. Não apenas o corpo da criatura, mas a sensação que vinha com ela. Aquilo não era um predador. Não era um guardião. Era algo que havia sido mantido ali por tempo demais, e agora tentava escapar. O silêncio que seguiu foi mais revelador do que o confronto. Ylira foi a primeira a se pronunciar, sua voz baixa, direta, sem hesitação. Aquilo não estava caçando. Estava fugindo. E, ao dizer aquilo em voz alta, tornou impossível ignorar o que todos já haviam percebido. Eles avançaram mais fundo, não por escolha, mas porque parar ali não faria sentido. Foi então que encontraram o selo diferente. Não antigo como os outros. Não desgastado pelo tempo. Aquele havia sido refeito. Ajustado. Reforçado de forma apressada, como se alguém tivesse tentado corrigir algo que já estava além de controle. As runas não estavam estáveis. Pequenas falhas percorriam sua estrutura, fissuras que não eram visíveis à distância, mas impossíveis de ignorar de perto. Aquilo ainda funcionava, mas não por muito tempo. Era como uma contenção sustentada por esforço contínuo, e não por força real. Ceris não precisou tocar o selo para entender. O que ela sentia não era ruptura imediata, era desgaste. Como algo que havia sido mantido fechado por tanto tempo que já não tinha mais energia para continuar. Contenções também se cansam. Especialmente quando sustentam algo que nunca deveria ter sido mantido ali. Quando retornaram à superfície, o impacto foi imediato. A cidade parecia mais barulhenta, mais viva, mais intensa, não porque havia mudado, mas porque agora eles entendiam o contraste. Cada risada, cada negociação, cada som cotidiano carregava um peso diferente. Pedra Ambar continuava funcionando perfeitamente, sustentada por algo que ninguém via. Eles não trocaram muitas palavras. Não era necessário. Algumas compreensões não precisam ser discutidas para se tornarem reais. O que existia ali embaixo não era um problema isolado. Era um sistema. Algo mantido, reforçado, escondido, por escolha. Naquela noite, o descanso não veio com facilidade. Não por medo imediato, mas pela clareza que havia se instalado. Pela primeira vez, o grupo entendeu que o trabalho não era simplesmente eliminar ameaças. Não era limpar túneis ou conter criaturas. Era algo mais silencioso, e mais perigoso. Era impedir que aquilo que estava enterrado fosse lembrado. Ou pior, libertado.